Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar como você pode inserir recursos no MS Project, tá? Seja um recurso de material, seja um recurso de mão de obra, seja qualquer custo que você vai ter aí no seu projeto, na sua obra, na sua reforma. É essencial você inserir os recursos nas suas tarefas, até mesmo por MS Project ele calcular o custo, tá, de cada tarefa, de cada subtarefa. Então é extremamente importante você pegar aqui o seu arquivo, pegar o seu projeto e inserir corretamente os recursos em cada uma de suas tarefas. Vem aqui comigo para o vídeo. Estamos aqui na tela do MS Project. Eu estou aqui com um projeto bem simples, né? Que nós temos aqui um projeto de engenharia, temos a tarefa resumo de gerenciamento de projeto, a parte de execução e a parte de encerramento, tá? Esse modelo aqui de projeto nós utilizamos até em nosso treinamento super tranquilo. Aqui vamos ter o orçamento e o planejamento, aqui vamos ter uma execução em 3 partes, depois nós temos um marco aqui, né? Aquela verificação, e no final temos a entrega, os pagamentos e a visão geral, tá? Que nós vamos considerar aqui nesse projeto, que a execução vai ser um serviço de pintura, tá? É claro que isso vai interferir nos recursos que nós vamos adicionar. E você aí com o seu projeto, ou apenas para aprender neste nosso exemplo aqui, né? Como é que você vai fazer para inserir os seus recursos? Existem algumas maneiras. A primeira delas é você colocar os seus recursos no MS Project, ou seja, listar quais são os seus recursos que você quer utilizar no seu projeto, para depois, aí sim, você atribuir um por um aqui nas suas tarefas. O que nós vamos fazer? Estamos aqui na guia de tarefas, vou clicar aqui ó, nessa seta do gráfico gigante, tem aqui ó, a minha planilha de recursos, é aqui que nós vamos adicionar, tá? Eu já deixei até um modelo padrão aqui pra gente utilizar, pra gente não perder muito tempo, mas vamos adicionar alguns recursos. Eu vou clicar aqui ó, em nome do recurso, eu vou adicionar meu primeiro recurso, eu vou digitar que vai ser o meu engenheiro, tá? Aqui eu vou apertar o Enter. O que eu posso colocar aqui? Quando eu venho aqui em tipo, eu clico aqui, eu posso alterar, pode ser um trabalho, tá? Pode ser um material ou pode ser um custo. Nesse caso eu vou deixar mesmo como trabalho. Aqui nós temos a unidade, tá? Que aqui a gente não precisa colocar nada. Temos aqui as iniciais, a gente não precisa mudar. Temos aqui as unidades máximas, né? 100% significa como se fosse 1, tá? 100% significa como se fosse 1, 200% como se fossem 2 engenheiros e assim por diante, tá? Esse aqui é o padrão do project. Vamos deixar 100% como se tivesse apenas um engenheiro neste nosso trabalho. Vamos colocar aqui a taxa padrão. Vamos colocar por dia, por exemplo, 200/D. Apertei o Enter, então esse meu engenheiro, ele custa R$200 por dia, tá? Aqui no trabalho eu já coloco aqui quanto que é a hora, quanto que é o dia, né, desse meu funcionário, desse meu trabalhador, dessa pessoa que pertence à minha equipe. Vamos colocar aqui também o pintor, tá? Pintor, eu vou apertar o Enter, já vou colocar aqui também, ó, o ajudante de pintor, e vou colocar também aqui o meu estagiário, tá? Aqui nós vamos deixar tudo como trabalho, aqui eu não preciso mexer, iniciais, vamos ter um de cada, então eu vou deixar 100% aqui nesses meus recursos, e aqui vamos colocar o pintor 150/D, 150 por dia, o ajudante de pintor, por exemplo, 100/D, e o estagiário, né, sempre ganha um pouquinho menos, aquela pessoa que está começando, por exemplo, 40/D, tá? Apenas um exemplo aqui, não se apegue a números. Então, já colocamos aqui todos esses recursos de trabalho, né, todas as pessoas, toda a minha equipe que vai trabalhar nesse meu projeto. Vamos listar agora os recursos de materiais, tá? É claro que você vai ter que ver, você vai ter que, né, botar na ponta do papel, o que você vai ter aí no seu projeto, na sua obra, e depois talvez passar aqui para o project. Então eu separei algumas coisas, por exemplo, aqui ó, vamos ter a tinta, vou sempre apertando o Enter, tá? Vamos ter aqui a massa corrida, como eu falei, vai ser uma pintura, apertei o Enter, vamos ter aqui ó, o rolo de pintura, então aqui eu vou listar exatamente tudo que eu vou estar utilizando nessa minha reforma. Então eu vou ter aqui ó, o pincel, apertei o Enter, vou ter a minha bandeja de pintura. Vamos ver o que mais vamos ter, bandeja de pintura, vamos ter uma espátula, tá? Vou simplesmente listar exatamente tudo para ficar um orçamento mais próximo, né? Lona preta, que nós vamos utilizar também neste serviço. Vou colocar aqui o uniforme, né? Que nós vamos considerar o uniforme. E desempenadeira, tá? Desempenadeira. E esses são todos os materiais. Aqui tinta eu vou alterar para material. Posso fazer um a um aqui, alterar tudo para material. Ou eu seleciono tudo, clico aqui e altero mais rapidamente. Opa! Selecionar tudo aqui para alterar tudo para material. Aqui não foi, vamos por um mesmo, mais tranquilo. Vou alterar tudo aqui para material, uniforme vou considerar material também, desempenadeira também material, tá? Fizemos essas alterações. E aqui eu posso colocar as unidades. Essa minha tinta eu vou considerar 18L, 18 litros, massa corrida 18 litros, tá? Então aqui você coloca a unidade, como é que você vai medir? Aqui nós vamos ter unidade, 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 lona preta, vai ser por metro
tá? Uniforme, unidade, e a desempenadeira, unidade, tá? Então é importante colocar o nome, colocar o tipo, colocar a unidade, e vamos aqui agora a taxa padrão, ou seja, qual que é o preço. Por exemplo, quanto que custa 18 litros dessa minha tinta? Eu vou colocar, por exemplo, R$ 200. 18 litros da massa corrida, por exemplo, 75. A unidade do rolo de pintura, 25. Pincel, por exemplo, 5, né? Vamos preencher aleatoriamente aqui, por exemplo, bandeja 12, deixei separado aqui. Espátula 3, a lona, quanto que custa o metro, né? Você tem que seguir. Então, se aqui nós colocamos metro, quanto que é o metro da lona, tá? Não é quanto você, no caso, pensa em comprar. Por exemplo, aqui 5, uniforme vamos colocar 50 e uma desempenadeira, por exemplo, 20. Tá? Então, colocamos o trabalho e colocamos o material. E vamos supor que nessa nossa obra aí nós vamos ter também o frete do entulho, né? Vai ter que vir aquele caminhão, retirar o entulho. Vou colocar aqui frete do entulho e nós vamos ter também andaime. Vamos utilizar andaime nessa pintura. O que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar como custo, tá? Eu vou colocar diretamente em cada tarefa. Coloquei o frete do entulho, vai ser um custo. E vamos ter o andaime que nós vamos também utilizar como custo. Aqui eu não preciso mexer em mais nada. Então, aqui dentro dessa nossa planilha de recursos, nós já listamos e colocamos tudo que nós achamos que nós vamos utilizar aqui nesse nosso projeto, nessa nossa obra. E agora vamos ao mais interessante. Eu vou clicar aqui nessa seta, vou voltar para o gráfico de Gantt, que nós vamos pegar cada tarefa dessas, vamos inserir os recursos que nós acabamos de criar. Tem algumas maneiras de você fazer isso, tá? Ó, uma delas, ó, se eu der 2 cliques ó, em cima dessa tarefa, por exemplo, essa tarefa aqui da linha 2 do orçamento, vou dar 2 cliques em cima dela, tem aqui a parte de recursos, ó. Quando eu clico aqui ó, em recursos, eu posso buscar pelo meu recurso e colocar ele aqui, tá? Mas para isso eu precisaria saber quais são os recursos que eu tenho cadastrados, tá? E muitas vezes você não lembra, tem muitos recursos, enfim, tá? Essa é uma das maneiras, poderia simplesmente colocar aqui, tá? E a segunda maneira, eu venho aqui em recursos, na guia de recursos, clico na minha tarefa, clico na guia de recursos, venho aqui ó, em atribuir recursos, tá? Posso até mexer aqui para cima para ficar mais fácil a visualização, e aqui vai me mostrar todos os recursos que eu criei lá, ó, tá? Então, eu poderia simplesmente atribuir os recursos que eu achasse necessário nessa parte. Vamos supor aqui então, né, que nessa minha tarefa de orçamento, eu vou utilizar apenas o meu engenheiro para fazer esse orçamento. Então, vamos buscar aqui, ó, cliquei no engenheiro, vou clicar aqui ó, em atribuir. Tá? Aqui, ó, por que apareceu a unidade 100%? Que é um engenheiro, e por que o custo 600? Porque aqui, nesse meu projeto, a duração é 3 dias. Então, como eu coloquei que o meu engenheiro é 200 por dia, o project já faz o cálculo. Tá legal? Então, colocar o engenheiro aqui no orçamento. Vamos clicar aqui agora no planejamento, vou clicar em atribuir recursos e vamos colocar também o engenheiro, né? Ele que vai, digamos que planejar essa reforma. Vou clicar nele, vou clicar em atribuir. Como são 4 dias, 200 vezes 4, o project já faz o cálculo. Aqui se eu fechar, ó, essa minha tarefa de orçamento, vou gastar 600, aqui eu vou gastar 800, tá? Nesse nosso exemplo. E essa minha primeira parte aqui, ó, esse meu gerenciamento de projeto, eu vou gastar um total de 1.400 em 7 dias, tá? Então, olha aqui como o Project já faz esses cálculos mais rapidamente. Vamos partir agora para essa parte de execução. Lembrando que nessas tarefas resumos, ó, quais são as tarefas resumos que eu tenho? Gerenciamento, execução e encerramento. Aqui eu não preciso atribuir os recursos, apenas nas outras tarefas, tá? Então, vamos aqui na parte 1, ok? Parte 1, vou clicar aqui ó, em atribuir recursos e aqui eu vou ver o que eu vou utilizar. Aqui vamos supor que já vai começar o pintor trabalhando, né? Então, vou vir aqui ó, no meu pintor, atribuir. Vou vir no meu ajudante, que vai trabalhar com ele. Vou também, né, atribuir. Vamos supor que nessa primeira parte é quando vai, né, por exemplo, descascar aquela pintura antiga, né, quebrar tudo, tirar tudo que era de velho para colocar o novo. Então, o que nós vamos utilizar? Vamos utilizar também o andaime. Vamos simular aqui a parte do andaime. Vamos supor, já vou colocar aqui, por exemplo, o meu frete do entulho. Colocar aqui o frete do entulho, atribuir. E repare que esses dois custos, tanto o andaime quanto o frete do entulho, não aparece o preço, porque é um custo. Aqui que eu vou definir, então eu vou colocar quanto que o cara vai me cobrar para tirar o entulho. Vamos colocar R$250, tá? Apenas um exemplo. Então já vai entrar aqui R$250. Por exemplo, eu aluguei o entulho, já quero colocar aluguei o andaime, já quero colocar o andaime considerando, né, por exemplo, esse meu mês inteiro quase de trabalho. Quanto que ele me alugou no mês? Por exemplo, R$300, tá? Então, ó, R$300, já coloco uma vez só, já vai estar incluindo no meu orçamento o preço também do andaime, tá? Então, tem que pensar, tem que se atentar a tudo. O que mais a gente vai usar nessa parte 1, né? Vou colocar uma espátula, né? Vou atribuir, ó, vamos descascar, enfim. Aqui, quando é um material, eu posso colocar a unidade. Quantas espátulas eu vou usar?
Tem o pintor e o ajudante, vou colocar 2 unidades. Opa, 1,5, 2. 2 unidades. O que mais nós vamos usar? Vamos supor mais alguma coisa aqui. Por exemplo, o uniforme. Eu já vou considerar o uniforme. Vou atribuir uniforme, já vou colocar aqui, ó, 2 unidades. Né? Já vou entregar os uniformes aqui para essa minha equipe. Tá? Vamos supor que a princípio seja apenas isso. Finalizei aqui, eu já posso fechar. Tá? Então, nessa minha tarefa, ó, vou gastar aí na média dos R$2.000 em todos esses dias de trabalho. Tá? Então, já atribuí os recursos nessa minha tarefa. Vamos, por exemplo, aqui na tarefa 2. Se eu der 2 cliques, vamos pelo segundo modo, né, para você entender também. Aqui, ó, que eu poderia colocar, se eu já sei, ó, opa, aqui vindo errado, deixa eu só cancelar. Aqui, ó, 2 cliques. Veio aqui em recursos, clico aqui no primeiro. Posso colocar aqui, ó, pintor, ó. Pintor já aparece, apertei um enter aqui, ó, ajudante, ó, de pintor. É até mais rápido, tá? Ó, ajudante de pintor, tá legal? O que eu vou usar aqui? Vou usar, por exemplo, desempenadeiro, ó, só de digitar já aparece, apertei o enter. Vou usar, por exemplo, massa, corrida, já aparece. E aqui, ó, vou utilizar o quê? Uma unidade da desempenadeira, eu vou usar 2, ó, alterei para 2. Vou utilizar uma lata de 18 litros ou vou utilizar 2? Posso alterar, por exemplo, para 2, tá? Então aqui você também consegue controlar. Se você sabe, tem na sua cabeça aí quais são os seus recursos, por aqui pode ser até uma maneira mais fácil, tá? Aqui eu vou dar um OK, os recursos já foram aqui atribuídos, mas nada me impede de eu clicar, vir aqui novamente, ver se não faltou nenhum recurso, atribuir, né? Massa, corrida, pintor, aqui o andaime já consideramos, algumas coisas já consideramos, talvez mais alguma, talvez aqui a lona preta faltou, ó, vem aqui, atribuir, coloco também essa minha lona preta, 1 metro, não, vamos colocar aqui, ó, vou usar 10 metros, vou aumentar bastante aqui, ó, vou usar 10 metros dessa lona, ok? Já atribuí também esse meu recurso, legal? Então, em cada tarefa você vai fazendo isso, vamos só concluir aqui nessa parte 3, vamos atribuir, por exemplo, aqui nós vamos ter, só para ficar legal aqui essa nossa aula para fechar, né? Vou atribuir o meu pintor, vou atribuir, por exemplo, o meu ajudante de pintor, cadê ele aqui? Meu ajudante de pintor, aqui eu vou usar a bandeja de pintura, vou utilizar 2 bandejas de pintura, vou utilizar a lona preta, já vai ser aproveitada, vou utilizar o pincel, tá? Vou alterar aqui para 2 pincéis, vou utilizar o rolo de pintura, 2 rolos de pintura também, então repare como eu vou manipulando aqui os meus recursos. Eu vou utilizar, por exemplo, aqui a tinta, né? Faltou acho que só colocar a tinta, vamos ver, deve estar por aqui. Tinta, aqui ó, tinta, atribuir, vamos utilizar uma lata de 18 litros, beleza? Aqui eu posso fechar, então todas as minhas tarefas já estão com os custos delas aqui sendo calculados. Aqui se meu controle é um marca, mais uma vistoria, talvez não tenha algum custo, posso até colocar aqui, eu vou colocar o meu engenheiro, aqui eu vou pagar o dia do engenheiro, atribuir, né, que ele vai fazer a vistoria, mas não vai atribuir porque como é um marco a gente nem considera, tá? Vamos supor aqui na entrega atribuir, eu vou ter que, opa, aqui o meu engenheiro, vou atribuir, vou vir aqui nos pagamentos, por exemplo, mais um dia que eu vou precisar contratar o engenheiro e a visão geral, naquele fechamento, tudo, o engenheiro vai ficar mais 2 dias, ok? Posso colocar até o engenheiro e o estagiário também para fazer o fechamento com ele, beleza? Então, todos os recursos que você colocou, o Project já calculou aqui e te deu o custo total aqui dessa sua obra, dessa sua reforma de, no caso aí, aproximadamente quase de R$8.000, tá? Então, separa tarefa resumo por tarefa resumo, você consegue criar os seus recursos, colocar aonde você quiser, olha o potencial aí que o Project tem, combinado? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha conseguido vir nessa parte aqui, né? Muito importante da planilha dos recursos e organizar aqui que é a mina de ouro, né? Aqui que está realmente que você precisa entender e fazer, colocar todos os seus recursos, colocar qual que é o tipo, colocar a sua unidade, colocar a quantidade, né, no caso aqui do seu trabalho, da mão de obra, né, colocar a taxa, né, o custo de cada coisa de acordo com a unidade, para você não cometer nenhum erro aí no seu projeto e no seu orçamento. Feito isso, vem tarefa por tarefa e acrescenta esses seus recursos. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você também quiser se aprofundar mais sobre MS Project, praticar, fazer situações reais, nós temos um treinamento completo que vai desde o básico até o avançado. Muito show, tem aulas de Project, aulas complementares de obras também sobre Excel. O link está aqui na descrição. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.